Este episódio é um oferecimento Livraria Devir e Tabuleiro Mix, a sua melhor opção online para jogos de tabuleiro. Olá galera, bem-vindos a mais um Jack Explicador e hoje eu vou trazer um clássico para vocês, Agrícola, lançado pela Devir no Brasil, o jogo mais famoso do Will Rosenberg. Em Agrícola, nós somos pequenos agricultores e começamos apenas com uma pequena lavoura. Precisamos então arar o campo, criar gado ou então ovelhas para alimentar a nossa família que não para de crescer. É um jogo com muita administração de recursos, muito realista, onde você vai ter que gastar tempo, investir trabalho para ver a sua fazenda realmente progredir. É um jogo de marcação de pontos, que tem até pouca interação na mesa, mas bastante desafiador. Eu vou fazer para vocês aqui uma partida completa, mas vou fazer para vocês uma partida solo. Sim, como eu falei, é um jogo com baixa interação direta entre os jogadores, apenas na alocação de trabalhadores, onde você terá que disputar por alguns recursos durante os rounds. Mas, quanto maior o número de jogadores, também mais opções você terá para alocar os seus trabalhadores. Então, a competição direta é realmente muito baixa. Eu resolvi então fazer para vocês uma partida completa para explicar cada uma dessas funções e na partida solo eu acho que eu vou me enrolar menos. Então, são 3 rounds, se você quiser ver, é só sentar na poltrona, pegar uma boa pipoca e vamos aprender a jogar Agrícola. Então galera, vamos jogar Agrícola do Will Rosenberg, lançado no Brasil pela Devir. Eu montei já a mesa aqui para um player apenas, tá? Então vamos fazer uma partida solo e eu separei aqui, deixa eu mostrar para vocês. O tabuleiro, são vários tabuleiros, tá? Tem esse tabuleiro aqui de melhorias maiores, esse tabuleiro de ação, este outro tabuleiro de ação e este outro tabuleiro de ação, e cada jogador ainda recebe o seu tabuleiro individual. Mas vamos por partes. No setup, a gente monta então aquele tabuleiro lá de melhorias maiores, que são sempre as mesmas. Você sempre vai ter a carta, por exemplo, do forno de barro, localizada nesse desenho, e o forno de pedra, e por aí vai. São melhorias que nós vamos investir em tecnologia para conseguir melhorar a nossa vida. A maioria delas aqui são formas de cozinhar o alimento para não morrermos de fome. E a variável para um jogador começa no próprio setup aqui nesta região. Ele é um jogo de alocação de trabalhadores, então a gente tem vários lugares aqui, vários lugares para alocarmos nossos jogadores. E quando você tem número maior de jogadores, além de 2 jogadores, por exemplo, com 3, vamos achar um foco 3, 4 ou até 5 jogadores, ainda entram essas cartas extras como novas áreas para você alocar os seus trabalhadores e conseguir uma variação maior de recursos. Okay? Então essas cartas entrariam aqui nesse primeiro tabuleiro aqui. Mas como nós vamos jogar com apenas um jogador, quer dizer, uma variante solo, isso aqui a gente não vai usar. E outra coisa que nós temos que fazer são, nesses tabuleiros aqui, o jogo ele vai acontecer em 13 rounds. Em 14 rounds, ok? 14 rodadas. E então são 6 períodos, ok? E cada período desse vem uma carta, vem um baralho, na verdade, com o período 1, o período 2, e cada uma dessas ações também vão ser reveladas em cada uma dessas fases do jogo, aumentando então assim a cada rodada a sua a variação de opções, as opções que você tem para conseguir sobreviver aqui com a sua família e marcar pontos. Mas a gente começa o setup então pegando aqui as cartas de primeiro período, embaralhando e já colocando essas cartas aqui onde está escrito primeira rodada. A gente coloca uma aqui, outra, outra e outra. A gente faz a mesma coisa agora para o segundo período. São mais 3 cartas, nós embaralhamos. E a ordem, então, em que elas vão ficar disponíveis vai alterar completamente
a nossa experiência naquela partida. Vamos fazer a mesma coisa aqui com a 3. 3 são apenas 2 cartas, vai ficando cada vez mais apertado. 4 também são 2 cartas. 5 são 2 cartas. E a última rodada, apenas 1 carta. A gente sabe quais vão ser essas ações, porque o jogo nos traz esta carta referência, nos dizendo aqui o que acontece em cada um desses períodos, do primeiro até o 6º período. As cartas que vão ser reveladas são essas aqui. Nós não sabemos apenas em que ordem elas vão aparecer. Então já dá para você ter uma noção do que não saiu ainda, para você se programar para os turnos seguintes. Ok? Cada jogador também, esse é o setup inicial, cada jogador recebe então um tabuleiro deste, que é a sua fazenda, tá? Onde você começa apenas com 2 trabalhadores, 2 pessoas na sua família, cada uma delas num cômodo da sua casa. A sua casa inicialmente é feita de madeira. Depois você pode investir em argila, por exemplo, e transformá-la em uma casa de argila, começando a marcar pontos então no final da partida. Depois você ainda pode transformá-la numa casa de pedra e marcar mais pontos ainda no final da partida. E você pode também aumentar depois o número, pode procriar e conseguir mais trabalhadores para a sua fazenda. Mas inicialmente é só um casal de bolinhas vermelhas. Essa aqui é o homem e essa aqui é a menina. Bem, a gente começa sem recurso nenhum, começa sem nada, na variável. Normalmente quando você joga com mais jogadores, você já começa com alguma comida para você não morrer de fome, ok? Algum pequeno investimento em comida. Na versão solo, nós começamos sem comida nenhuma, tá? E diferente também da versão normal, no final de cada período, vou mostrar para vocês aqui, no final, por exemplo, aqui desse primeiro período 1 vem nesse sentido, quando chegar aqui no final, nós teremos uma colheita. No final, então, dessa colheita, nós teremos que alimentar a nossa família, ok? Por isso que é importante ter comida. Nós começamos sem nada. No jogo normal, cada trabalhador consome 2 pratos de comida por temporada. Na versão solo, cada um consome 3 pratos de comida no final de cada colheita, tá? Então a gente tem ainda esse primeiro período inteiro para nos programarmos para conseguirmos comida, né, e não passarmos fome. Se nós não conseguirmos comida, para cada comida que faltar, teremos então que comprar uma carta dessa de mendigar. E essa carta de mendigar, cada carta dessa vai valer menos 3 pontos no final da partida. Então é bom a gente ter muito bom planejamento para não precisar pedir na rua, tá? Bom, vamos começar então a partida, mas antes disso eu vou mostrar para vocês aqueles decks lá de ofício e melhorias. O jogo vem com 3 decks. Ele vem com o deck E de Easy, I de Interação, Interaction, e o K, que eu não sei o que quer dizer, mas é o deck mais difícil, ok? Então vamos começar com o Easy, e mesmo assim cada um desses decks vem ainda com a variação para 3, 4 ou 5 jogadores. Então a gente separou, como vou jogar solo, separamos apenas as cartas que não... quando o número de cartas aumenta com mais jogadores, né? E vamos apenas usar esses 2 que eu já separei aqui. A gente vai embaralhar esse deck. Então, primeiro, o ofício. A gente embaralha o deck de ofício. E precisamos comprar, então, 7 cartas aqui. Essas 7 cartas são essas cartas de ofício que estarão disponíveis para a gente durante toda a partida. E fazemos o mesmo agora com o deck de melhorias. Sempre aqui com a letra E, ok? Que é o primeiro deck, em vez de usarmos o I ou o K, que são os decks mais difíceis, tá? Então, eu vou embaralhar também. E começamos também com 7 melhorias que estarão disponíveis para investirmos durante a partida. Vamos dar uma olhada então nas cartas de ofício primeiro que vieram, ok? Nós teremos a disposição então de aprendermos alguns ofícios durante a partida. Poderemos fazer um merceeiro,
tá? Que ele tem algumas habilidades, você empilha algumas mercadorias e poderá consumi-las durante os turnos futuros, ou um dono de arado, onde facilita a arar os campos mais rapidamente. Eu vou explicar cada uma delas durante o jogo, tá? Se você tiver a oportunidade de usá-las. Por exemplo, o açougueiro, tá? Se você possuir um forno, você pode a qualquer momento trocar seus animais por alimento. Obtenha 2 alimentos por ovelha, 3 alimentos por javali e 4 alimentos por vaca. Então, você vai aprendendo novos ofícios e facilitando, então, a sua vida da sua família, tá? Por exemplo, catador de cogumelos, você pode conseguir alimentos quando for catar madeira e por aí vai. O cavalariço te ajuda a construir melhores estábulos. Esses são os ofícios, são 7 que nós teremos disponíveis durante o jogo, vou mostrar quando a gente for usar. E ainda teremos as melhorias menores, que são as 7 que foram sorteadas. Da mesma forma, a gente poderá adquiri-las, tá? Sempre tem um custozinho aqui em cima, mas aqui no caso custa uma madeira para fazer uma plaina, que te ajuda, né? Se você tiver a mercearia, serraria ou um marceneiro, vai te ajudar a conseguir mais alimentos. Ou então um forno de padeiro, que é interessante. Toda vez que realizar a ação fazer pão, você pode trocar até 2 cereais por até 5 alimentos cada um. Ótimo, você consegue fazer muito pão. E o custo dele está aqui, ó, devolva um forno. Você já tem que ter construído um forno de barro anteriormente para poder fazer um forno de padeiro. Essas são todas as melhorias. Uma pá de milho que te ajuda a coletar milhos. Uma viga mestra, que toda vez que construir um quarto de argila, te ajuda, na verdade, a gastar menos argila. Se você tiver ovelha, você pode também conseguir lã. E por aí vai, cada um desses, esse material, algumas dessas mercadorias, como eu falei, elas têm um custo aqui em cima, tá? Aqui custa uma madeira, essa aqui custa, então, um forno, tem custo aqui de um pré-requisito, ok? Não é um custo, você tem que ter feito um forno antes para descartar o forno para poder fazer isso aqui. E algumas delas tem essa setinha aqui, não tem custo, mas tem essa seta. Quando jogadas, você adiciona ela uma vez e passa ela então para o jogador da esquerda. O jogador da esquerda poderá também usufruir depois desta ação. Mas, como a gente está jogando sozinho, a gente faz essa ação e descarta esta carta. Cada rodada, então, das 14 que vão ter, acontecem sempre na mesma ordem. São 4 fases diferentes. Da primeira fase se revela, então, uma nova carta, ou seja, um novo espaço para podermos alocar nossos trabalhadores. A gente começa sempre aqui do primeiro período. A gente revela, agora temos a opção também de conseguir ovelhas nesse mercado. Depois de revelar a primeira carta daquele período, se faz então a reposição, tá? Que é preencher cada um desses mercados com os seus itens. Aqui nesse mercado não temos nada de itens, são apenas ações para construir, conseguir primeiro jogador uma melhoria, colher cereais, arar campos, aprender um ofício, ou então conseguir novos trabalhadores que recebem diárias, mas aqui a gente já pode começar a repor. Aqui no caso, começa então, sempre que tem uma setinha dessa vermelha aqui, e a quantidade lá, uma ovelha com setinha, quer dizer que no início de cada período aqui então vai surgir uma ovelha. Aqui então, 3 madeiras. A outra variável também para solo, tá? Você está jogando sozinho, é a madeira em vez de 3, colocamos apenas 2. Argila, uma argila aqui. Junco, apenas um junco que vão ser usados para fazer os telhados da nossa cabana. E a pesca produz alimento direto se você for pescar aqui. Então essa é a fase de reposição. Depois então vem a fase de alocação dos trabalhadores realmente. Nossos trabalhadores vão sair de casa cedinho e vão poder escolher aonde, o que vão fazer naquele dia, tá? Então, vamos escolher o primeiro trabalhador aqui e esse primeiro trabalhador, vamos ver o que ele vai fazer. Com a minha primeira ação, então, eu vou aprender um ofício. E o ofício que eu vou aprender vai ser este aqui, olha só. Vou virar um podador de sebes. Bom, cercas, ok? Toda vez que colocar no mínimo uma cerca, você poderá colocar 3 cercas adicionais sem custo algum. Ótimo, então agora nós somos expert em fazer cercas. O primeiro ofício, tá? Ele é sempre grátis e ofícios futuros lhe custarão um alimento. Você vai ter que pagar um alimento para conseguir fazer ofícios futuros. Mas o primeiro
ofício de cada jogador é sempre grátis. Essa é a minha primeira ação. E agora meu segundo trabalhador vai sair de casa também e ele vai, na verdade, colher um cereal. Ele vai colher um cereal, coloca um trabalhador lá e agora então ele vem aqui e pega no mercado um cereal. Ok? E coloca aqui, neste tabuleiro, já tem marcado aqui em cima, um cereal. Para ele poder, vocês vão ver melhor aqui, se eu chegar perto. Aqui tem um cereal. Ok? Para te guardar. Bom, essa foi o primeiro período. E é isso, ok? Aí termina a quarta fase de cada período, é o retorno ao lar. A gente recolhe todos os nossos trabalhadores, eles voltam para casa, felizes da vida, e começamos então o próximo período. Então vamos lá para o segundo período. O que vai acontecer? Revela-se então a carta, e agora temos a opção de semear ou fazer pão. É uma ação, tá, que pode ser dupla. Posso fazer só pão ou posso ainda semear. Bem interessante, mas eu ainda não tenho campo nenhum para semear, mas já tenho sementes, eu acabei de pegar lá, colher um cereal. Então a gente faz revelação e agora vamos repor os mercados. Aquela ovelhinha lá, chega mais uma. Os recursos são ilimitados aqui, quanto mais tempo eu esperar, quando eu for ali, mais opções eu terei. Madeira, em vez de 3, então, são mais 2 madeiras surgem. Mais uma argila. Aqui embaixo surge mais um junco. E aqui mais um peixinho a ser pescado. Esses recursos são repostos. Vamos então para no segundo round, então, de alocação de trabalhadores. Vou pegar o meu primeiro trabalhador vermelhinho lá, que acorda cedo, e vamos ver para onde que ele vai. Bem, meu primeiro trabalhador acordou bem cedinho e foi lá arar um campo, tá? O que isso quer dizer? Ele vai pegar então uma dessas taias aqui de campo, essa taia aqui de campo, tá? Aqui na verdade é campo de um lado e casa de pedra de outro, casa de campo, e vai poder construir esta taia aqui na sua fazenda. Lembre-se que você pode construir em qualquer lugar, ok? A primeira taia você pode construir em qualquer lugar, mas todos os outros campos seguintes deverão ser adjacentes a este campo, tá? Então eu poderia construir aqui ou aqui apenas o próximo campo. Essa foi a ação do primeiro, vamos fazer então a ação do segundo. O segundo trabalhador, ele vai lá para aquele novo que acabou de aparecer ali, que é semear. Ele vai botar o trabalhador lá dele ou fazer pão. Fazer pão eu não posso porque não tem trigo ainda, por isso que eu vou plantar trigo. Então, semear é o seguinte, eu pego, como eu tenho a minha sementezinha de trigo já ali, que eu já comprei, eu pego ela e planto no campo que eu acabei de arar. Quando eu faço isso, tem aqui do lado, inclusive, uma lembrança desse lado, que sempre que eu semeio trigo, eu coloco mais 2 trigos ali para os rounds futuros, e quando eu semeio, que são hortaliças, eu coloco mais uma. Então a gente vai, naquele campo ali, colocar mais 2 milhos. No final de cada colheita, eu vou poder colher um milho desse aqui, ok? E depois fazer pão, ou então comer o trigo puro. Termina então mais um round, a gente volta, retorna os nossos trabalhadores para o lar, todos eles voltam lá para a fazenda e vamos então para o próximo período, que é o round 4. A gente revela aqui qual é a ação disponível, aqui, ação disponível, uma melhoria maior ou menor, ou seja, indo ali eu vou poder montar, né, uma dessas melhorias aqui ou uma daquelas melhorias maiores lá que a gente falou, tá, que necessita lá de barro ou pedra ou madeira para conseguir fazer. Mas nós não temos nada disso ainda. O que vamos fazer? Primeiro então vamos repor todos os mercados. Aqui vai aparecer mais uma ovelhinha, aqui aparece mais 2 madeiras, aparece uma argila aqui embaixo e mais um junco, e aqui embaixo mais peixinhos. Ok, meu primeiro trabalhador então aqui vai pegar argila. Vou colocar a argila então ali no tabuleiro, no lugar para argila.
E meu segundo trabalhador vai tentar construir um forno, ok? Então ele tem que ir aqui nessa ação, que é uma melhoria maior ou menor. Então ele vem aqui e vamos construir um forno. Eu vou pegar, na verdade, aquele forno lá de cima, olha só, aquele fogão, na verdade, lá de cima. Temos sempre dois ali, porque dependendo do jogador vai ficando mais difícil. Esse aqui para construir me custa apenas 2 argilas. Esse aqui custa 3 e são idênticos. Por que eu quero um fogão? Porque sem fogão eu não posso comer carne. Eu não posso simplesmente pegar uma ovelha do campo e morder ela, entendeu? Eu tenho que cozinhar para poder me alimentar. A única coisa que eu posso comer direto do pé são os grãos, tá? E algumas hortaliças. Mas também não tem tanto valor nutritivo assim. Então eu vou pegar o fogão, gasto 2 argilas, devolvo 2 argilas que eu acabei de pegar para lá e eu vou construir este fogão aqui. O fogão, ele me dá algumas facilidades aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Por exemplo, a qualquer momento eu posso trocar recursos por alimento. Ou seja, hortaliças viram 2 em vez de 1. Normalmente uma hortaliça pura no pé só me dá 1 prato de comida. Agora cozida me dá 2. Ovelhas agora posso comer, me dá 2. Javali 2 e vaca 3. E se eu fizer ação de pão, eu posso assar um pãozinho gastando um cereal e pegando 2 comidas. Então, legal de ter um fogão, tá? Para gente começar então a alimentar a nossa família. Vou botar o nosso fogão aqui. Assim então termina o round, mas olha só, você lembra que a gente mostrou para vocês que tinha essa carta dizendo o que é? Eu já sei. Por que eu fiz isso? Porque eu já sei o que falta vir. São essas cartas sempre, só a ordem que muda. Então eu sei que a carta que não veio ainda foi construir cercas. E é o que eu vou fazer, me preparei agora para o próximo turno conseguir construir algumas cercas. Então, termina o round, nossos trabalhadores voltam para casa, cansados e vão dormir em suas casas de madeira. Termina o round, vamos então para a última carta do período, que é revelada antes da colheita, e é construir cercas, como eu disse, tá? Pelo custo de 1 madeira, vou poder construir cercas. Vamos repor então lá a nossa ovelhinha. Aparece mais uma ovelhinha, aparece mais 2 madeiras. E aparece aqui de novo argila. Agora aqui aparece mais um junco, mais uma comida. E a gente começa então o próximo round. Bom, eu não vou ter muita opção. Meu primeiro trabalhador vai ter que acordar cedo e pescar. Então ele recolhe aqui 4 alimentos. Tá? E aí colocamos aqui também no nosso tabuleiro na área de alimentos. E nosso segundo trabalhador vai acordar também. E aí também não vai ter muita opção, vai ter que conseguir mais um alimento. Ele vai lá colher um cereal, tá? Então ele recebe mais um cereal e traz aqui para o nosso tabuleiro também. Agora que chegamos ao final do período, nós teremos então aqui a colheita. O que acontece na colheita é sempre nessa mesma ordem. E primeiro, tá, as colheitas dão frutos, ou seja, nós podemos colher cereais ou hortaliças se tivermos plantado alguma coisa. Nós temos aqui plantado cereal, então coletamos um e vem aqui para o nosso estoque. Depois disso, nós temos que, a segunda fase aqui, fase de alimentação. Temos que alimentar cada um dos nossos membros. Se nós não conseguimos alimentar a nossa família, temos que pegar então aquelas cartas de mendigar para cada comida, cada prato de comida que faltar. Normalmente, vamos voltar os trabalhadores para cá, normalmente, 2 pratos de comida por colheita para cada um. Na versão solo, precisamos de 3 pratos, ou seja, precisamos de 6 pratos de comida agora no final dessa colheita. Infelizmente, nós só temos 4 pratos de comida. Vão ficar faltando 2 pratos de comida, mas em vez de mendigar, não, gastar isso aqui, nós vamos fazer o seguinte. Aqui, olha só, tem uma referência dizendo que a qualquer momento, de alimentação, você pode trocar ou um cereal ou uma hortaliça por um prato de comida. E nós temos ali 2 grãos, então é o que tem para hoje. São 4 mais 2, 6. Alimentamos então os nossos 2 trabalhadores. Eles não passaram fome, foi por pouco,
tá? E assim termina então este primeiro período. E já deu para sentir que é bem apertado, de conseguir poucas implementações aqui ainda, mas ainda tem muita coisa para mostrar. A gente vai ter que construir cercas, vamos ter que dar upgrade na nossa casa, né? Vamos pegar aquelas ovelhas para criar de repente, talvez elas deem mais filhotinhos, ou essas outras melhorias aqui ainda vão todas ser reveladas. A gente vai ter que crescer a nossa família, vamos ter que aumentar os quartos e investir, né, na nossa fazenda. Este então foi o primeiro round de agrícola e para vocês continuarem vendo, então, os rounds seguintes, é só clicar aqui na tela. Galera, aguardo vocês. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Se você também é maníaco por jogos, não deixe de ouvir Meeple Manics, o seu mais novo podcast sobre board games e card games. Procure no iTunes por Meeple Manics.